Olá, meu nome é Eliana Zerbinati, as pessoas me conhecem como Tia Lili. Eu sou da loja panoxadrez.com.br. Hoje a gente vai mostrar para vocês os nossos novos moldes. Na verdade, a gente vai fazer o Apple Core, que traduzido quer dizer miolo da maçã. E a gente está lançando também esse, é um conjuntinho que faz o molde inteiro, que é o caminho do bêbado, tá? Os dois são costura em curva, é muito gostoso, é muito prazeroso. Depois que a gente tem a técnica, o jeitinho certo de fazer, é uma delícia para fazer. Todo mundo, as alunas aqui no ateliê e o pessoal está fazendo e comentando que realmente é bem gostoso, bem prazeroso. Então a gente vai mostrar como fazer esse caminho de mesa, que tá em tons de azul e verde. Eu escolhi as cores porque eu tô fazendo ele pra minha casa, e a sala da minha casa é toda em azul e branco. Como no tapete tem alguns toques de verde, então eu resolvi misturar e a modéstia que me parta, mas eu achei que ficou bem bacana. Ele ainda tá inacabado, porque agora eu vou fazer essa partezinha aqui à mão. Foi pregado a máquina, agora vamos fazer a mão com pontinho invisível, mas ele tá quase pronto. Ele tem uma moldura aqui em volta, a gente vai ver como fazer isso. A gente tem as réguas, já tem para vender na loja, panoxadrez.com.br, e cada uma delas vai de brinde um projeto junto para você poder executar, para você poder já usar o seu molde para trabalhar, tá? Vou tirar aqui um pouquinho. Então eu já coloquei aqui, olha. Na verdade a gente tem as duas, eu tenho duas reguinhas aqui, eu já vou tirar uma pra gente poder ver. Essa aqui mede 45 por 30, e essa daqui desculpem, eu não decorei a medida dela, é 30 por 20, não, é isso mesmo? É isso mesmo, 20 por 30, tá? Então são duas réguas, as duas também estão no site. Você não precisa necessariamente das duas para fazer. Pode fazer com a régua, com a placa verde normal que você tem, qualquer tamanho de placa, verde, rosa, qualquer uma que você tem, não precisa, mas facilita bastante, tá? Eu vou tirar essa rosa aqui, vou deixar a verde embaixo, que é pra gente poder ver o contraste, olha. Tá? Então essa verdinha é o mesmo tamanho, a única coisa é pra gente poder ver o contraste das duas reguinhas, pra ver das duas plaquinhas, pra gente ver como facilita. Podemos usar também o cortador normal, que é o cortador de 45, não precisa de outro cortador, mas a gente, se tiver, facilita bastante, tá? Então, para corte em curva, ajuda bastante. Se não tiver, não precisa não, tá? Então, o que eu fiz aqui, olha, eu tenho 4 tecidos aqui, é uma pilha de tecidos, tá dobradinho, bem passadinho. E ele mede 13 por 17 centímetros, mais ou menos, tá? Vou colocar o molde aqui, vocês vão ver que no molde tem uma setinha com direcionamento aqui. Essa setinha mostra o fio do tecido. Então, o fio tanto faz ser assim como assim. Ele só não pode ser enviesado, tá? Então, eu vou colocar nesse sentido, bem direitinho, ajustadinho. E aí, a gente vai cortar, olha, eu vou virar assim pra facilitar pra mim por causa da câmera. Arruma bem direitinho o molde, olha. Vou voltar aqui pra trás um pouquinho, ó, tá? Cortei aqui um pouquinho. Vou cortar essa parte, é bem gostoso, é bom que esteja, tanto o grande quanto o pequeno, é bom que a lâmina esteja bem afiadinha, tá? Bem novinha. Aliás, é bom sempre lâmina nova, porque lâmina velha faz com que você aprofunde muito o corte na placa e ela vai estragar. Então, vocês viram para que serve? Olha, virei com toda a facilidade. Repito, se não tiver, vira o tecido mesmo, tá? É só virar bem devagar. Na verdade, isso aqui facilita, tá? Mas não é imprescindível. Vou cortar a outra parte, vou virar aqui então e cortar mais uma, tá? Com muita facilidade, eu cortei 4 tecidos, dá até pra colocar um pouco mais, mas eu acho que 4 é o número ideal, tá bom? Esses moldezinhos que eu cortei aqui, olha, essas cores são as cores que a gente vai pôr em volta. Então, a gente já vai voltar a eles, tá? Primeiro eu vou mostrar como a gente faz pra costurar. Então, a gente tem aqui, olha, um molde que vai estar na vertical e outro na horizontal. Desculpem, vou pegar esse aqui, ó, pra ficar bem contraste. Então, é bem simples porque eles se encaixam. O trabalho é que quando você vira para costurar, um fica côncavo e outro convexo. E aí é que começa, então, a técnica, tá? Eu vou sentar pra gente poder mostrar com bastante detalhe. Vou pegar aqui os meus moldezinhos, ó. Então, eu vou fazer assim. Vou dobrar ao meio.
e vou fazer um cortezinho em V, que é bem curtinho, não faça um corte muito grande, que não pode ficar maior do que a margem de meio centímetro. Cortei esse aqui no côncavo, e esse aqui agora eu vou cortar no convexo. Então, tá aqui, olha. Corto, faço a mesma coisa. Então, o que eu fiz foi demarcar o centro, e aí eu vou colocar os dois, direito com direito, fazendo o centrinho coincidir. Seguro, coloco um alfinetinho aqui, olha. E aí, eu vou fazer a mesma coisa lá no início. Então, vou colocar direito com direito, bem certinho. Já coloco o alfinetinho assim, inclinado. E vou fazer a mesma coisa no final dele. A gente pode fazer colocando o alfinete, ou pode trabalhar também sem o alfinete. Você tem que procurar a forma que melhor você se adapta, tá? Pra mim, assim, é a melhor forma. Já coloquei a máquina na costura pra ficar com meio centímetro. Vou costurar um pedacinho aqui, olha. Vou levantar, posso então tirar o alfinete. Se a gente tiver uma pinça, a gente tem uma pinça que é apropriada para isso, pode fazer uso. Se não, é só ir arrumando, olha. Então, olha o que acontece, olha, tá vendo que forma uma preguinha? O que eu vou fazer é o seguinte, vou segurar aqui e vou arrumar essa preguinha, olha, puxo lá pra trás, então eu tiro, na verdade, a preguinha do caminho e vou fazer a costurinha, acompanhar bem a lateral ali. Vou puxar o alfinetinho pra não passar por cima e vou continuar fazendo a mesma coisa. Olha que sem o alfinete, sem a pinça, a gente também consegue fazer, olha. Aproximei ali e vou arrumando um pedacinho de cada vez. Deixa sempre a agulha da máquina parar embaixo, segura firme aqui, olhem, as duas estão na mesma altura aqui, ó. Vou puxar bem direitinho, segura bem firme esse pedacinho, arruma lá embaixo, olha. Na verdade, o que a gente faz é desviar essas preguinhas que formam para para longe da região onde a gente vai fazer a costura. Então, eu vou passar a costura mais ou menos a meio centímetro, vou arrumando assim, olha, tirando, deixa eu já tirar o alfinetinho aqui, ó. Posso puxar aqui, fazer a costurinha ali naquele trecho, olha, tá vendo, ó? E vem arrumando, olha, um pedacinho de cada vez. Então, eu posso usar a pinça, eu posso deixar o alfinete. Já vi pessoas que costuram a volta inteirinha sem alfinete nenhum. Então, é simplesmente achar a forma que melhor você se adapta, tá? Aí, pronto, a costura fica bem certinha. Nós vamos sempre direcionar a costura pro lado que está o convexo. Sempre para esse lado aqui. Eu já tenho alguns prontos, vou puxar pra cá, olha. Então, o que a gente vai fazer, deixa eu colocar aqui pra gente ver. O que nós vamos fazer vão ser carreiras, com quantos eu quiser. Eu coloquei 3 porque 3 é a largura do meu caminho de mesa, mas se eu tivesse uma peça maior, eu poderia fazer com quantos eu quiser. E vamos, então, encaixar a segunda peça aqui. Então, eu vou colocar aqui, vai acontecer a mesma coisa, olha. Então, vou puxar pra cá e vou fazer isso, olha. Vou colocar uma costurinha ao lado da outra, como está sempre pro convexo, um lado vai ficar para a direita e outro para a esquerda, da mesma forma que a gente faz no patchwork, tá? Vou colocar o alfinetinho, vou juntar o centro e vou fazer a mesma coisa, dos dois lados, ó, tanto aqui quanto lá, tá? Marco o centrinho com o X, tudo direitinho, e nós vamos fazer a costurinha da mesma forma que a gente fez agora. Então, eu vou deixar sempre o côncavo pra cima. Vou arrumar aqui pra ficar bem direitinho na hora de costurar. Vou vir com a costura nesta parte, vou costurar até a linha da costura, que é a linha de união. Faço uma interrupção, vou pular esta parte e vou costurar essa outra parte aqui, ou seja, sempre costurando o côncavo pra cima. Depois que na carreira inteirinha, seja quantos forem, eu costurar todas as partes côncavas, eu viro então, a costurinha tá parada aqui, eu retomo dali até aqui, sempre faz um pontinho no começo e no fim, e aí eu vou costurar o côncavo aqui também. Quando a gente abrir, então, o trabalho já vai estar pronto, tá? Agora, um detalhe que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. Então, aqui, olha, se eu terminar desta forma, deixa eu tirar aqui, se eu terminar desta forma,
eu posso montar o sanduíche e colocar o viés ao redor, nesse caso viés mesmo, cortado no viés, e fazer todo o contorno, e ele vai ficar obedecendo esse contorninho aqui, vai ficar todo irregular. Se eu quiser fazer como está lá, então eu vou levantar de novo, vou vir pra cá, olha. Pra eu fazer como está ali, nós vamos precisar cortar alguns na horizontal, então eu já tô pegando o meu molde, eu tô chamando esta bordinha aqui de borda ajustadora, tá? Deixa eu pôr um pouquinho mais pra cá, que eu gosto de pôr pra gente achar o centro, olha. Então, eu estou fazendo com que coincida aqui a lateral. Vou pegar o meu cortador, vou pegar uma reguinha. E nós vamos cortar aqui, então, olha. Então, eu vou vir no centro, que é aqui, ó. Vou colocar bem direitinho a régua e vou cortar. Eu já tenho duas metades. A outra metade é da mesma forma. Então, eu venho aqui, faço ficar coincidindo bem e vou cortar no meio. Já tenho as metades prontas. Então, é só dispor aqui ao redor. Um outro ainda, deixa eu só cortar mais um. Esse aqui eu vou cortar em 4 partes, só pra gente mostrar direitinho como fazer. Eu tô indo mais no centro aqui, olha. E no centro aqui também. Esse nos dois sentidos, que são os ajustes da ponta. Então, eu vou puxar pra cá, pra gente poder ver como vai ficar, olha. Onde tiver o côncavo, eu vou colocar o convexo. E ele vai ser tratado também como uma carreira. Então, esse aqui, este aqui, olha. Este vai na vertical, ali na ponta de todas as carreiras. E os que a gente cortou em 4, a gente precisa olhar, buscar a posição correta, olha. Vai um aqui e vai outro lá do outro lado, então, pra conseguir fazer com que a borda se torne reta. Por isso que a gente chama de borda ajustadora. Ela vai fazer o ajuste para que a parte, toda aquela parte trabalhada, toda em curvas, se tornem retas, pra gente poder fazer uma espécie de uma moldura no final e ter o trabalho com outro formato, então, tá? Da mesma forma, olha, eu fiz essa carreira, eu posso já ir pregando as terminações em ambos os lados, então as carreiras já vão ficando terminadas, e depois na parte de cima, nas extremidades, eu faço outras carreiras com só as metades do molde, costuro também junto, e depois eu vou pregar do mesmo jeito, fazendo com que o trabalho fique da forma que está aqui, olha. Tá? Então, olha, tem as carreiras aqui com as terminações, tem uma carreira aqui também. E aí, depois, no final, pode montar o sanduíche e pregar quiltar. Eu fiz o quilting aqui, acompanhando o pezinho. Eu vou pegar um pezinho aqui, dá licença, só um instantinho. Eu vou pegar um pezinho só pra mostrar, olha. A gente vai deixar a margem de costura normal, ou a agulha no meio, e vamos costurando, fazendo com que a lateral do pezinho coincida com a linha de costura. A gente vai fazer o que chama-se quiltar no eco, fazer um quilting de cada lado, tanto na vertical quanto na horizontal, e a gente tem esse trabalho que eu acho que ficou bem bacana. O pessoal tá gostando bastante, as alunas aqui do ateliê. Bom, então o que eu tenho para falar para vocês é que os moldes, tanto os moldes quanto as réguas, tem tudo disponível. O molde é imprescindível para vocês usarem. Nós temos a plaquinha também, tudo disponível lá no site, e que é o panoxadrez.com.br. Oportunamente nós vamos mostrar o outro molde também, então não se esqueçam que quem adquirir vai ganhar de brinde os projetinhos que a gente manda sempre juntos. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês se aventurem nas costuras curvas, lembrando que dá para aproveitar bastante retalho, porque se fizer ele todo colorido também vai ficar lindo. Eu espero que vocês tenham gostado, um beijinho e até a próxima!